Fala aí galera, meu nome é Bruno e hoje a gente está na segunda aula de mentoria online gratuita aqui com vocês. Então, como vocês podem ver aí no vídeo, a gente já tem outro vídeo para analisar. A resposta de vocês, o feedback de vocês no meu primeiro vídeo sobre mentoria foi sensacional. Então acho que eu acertei a mão na hora de pensar nesse conteúdo. Acredito que vocês tenham gostado também. Então vamos para o vídeo de hoje. Hoje a gente vai analisar o exercício de stiff. É um dos exercícios que eu vejo mais pessoas errando. E o pior, é um dos exercícios que eu vejo mais pessoas errando com supervisão profissional. Quando a pessoa erra sem a supervisão do profissional, é até aceitável, porque os alunos eles não têm tanto conhecimento de execução de exercício como o profissional deveria ter. Agora, quando tem um personal trainer do lado da pessoa e a pessoa fazendo um stiff totalmente errado, porque para fazer o stiff da maneira correta, tem que ter uma consciência corporal boa. E a pessoa fazendo um stiff totalmente incorreto, o profissional olhando e contando as repetições, dá uma dor no coração, como se tivesse alguém dando uma facada no coração, sem brincadeira nenhuma. Então, para nunca mais errar o stiff, nunca mais errar na maneira como você ensina o stiff para o seu aluno, esse é o vídeo certo. Em pleno século XXI, seu aluno fazendo um stiff arredondando as costas, não pode, é inaceitável, sério mesmo, de verdade. Vamos prestar atenção no vídeo para vocês entenderem quais são os dois principais erros na hora de executar o stiff, e a gente vai analisar aqui também o vídeo para ver se tem algum erro a mais nessa execução. Eu sei que no último vídeo, na primeira aula de mentoria, o vídeo rodando aí ficou um pouquinho travado, mas deu para conseguir entender, eu tenho certeza disso. Esse aqui provavelmente também vai ficar, porque o programa no meu computador não está me ajudando, eu vou tentar resolver isso mais pra frente, mas por enquanto a gente vai fazendo assim, porque dá pra entender da mesma forma, tenho certeza. Então presta atenção na explicação, e aí quando eu parar o vídeo, às vezes vocês prestem atenção também. Então vamos lá primeiro ver o vídeo. O vídeo é um vídeo de 10 segundinhos rápido, que um seguidor nosso me mandou. Se estiver travando aí não tem importância, mas vamos ver o vídeo a primeira vez, vocês podem ver que é a execução de um stiff. Certo? Então, primeiro, como eu falei para vocês da última vez, a gente tem um cronograma aqui. Vamos começar falando sobre o padrão de movimento desse exercício. Vou abrir meu bloco de notas e vou escrever aqui padrão de movimento. Certo? Lembrando que eu sempre olho para baixo porque a tela do computador está embaixo aqui da câmera e a tela que vocês estão vendo aí. Então, eu olho para baixo para saber se estou escrevendo certo, né? Então, o padrão de movimento desse exercício é dominante de quadril bilateral, certo? Dominante de quadril bilateral. A gente tem dois tipos de dominante de quadril, bilateral e unilateral. Então vamos lá entender o porquê ele é dominante de quadril bilateral. Vamos prestar atenção, deixa o vídeo parar de lado. Aqui, ó. Por que ele é dominante de quadril? Já deve ter parado aí para vocês também. Por que esse exercício é dominante de quadril? Prestem atenção à quantidade de movimento que existe no quadril da pessoa que está fazendo o exercício. Só que assim, aí você pode falar, mas quando eu faço agachamento eu também tenho uma flexão de quadril muito grande. Mas aí a gente vai relacionar essa flexão de quadril com o joelho e tornozelo. Em exercícios dominantes de quadril, a flexão de quadril, a quantidade que a gente flexiona no quadril, ou seja, a angulação de flexão, é muito maior em relação a joelho e principalmente tornozelo. Eu parei o vídeo nessa posição mesmo, para vocês perceberem que quando ela chega na maior flexão de quadril dela, o tornozelo dela nem se mexe. Então, quando eu tenho bastante flexão de quadril, bastante movimentação na articulação do quadril e pouca ou nenhuma movimentação no tornozelo principalmente, a gente tem um exercício dominante de quadril. Pode ir por mim, porque toda vez que acontecer isso, é um exercício dominante de quadril. Ou seja, um exercício que precisa da dominância do quadril e dos músculos que representam o quadril. E aí, por que bilateral? Porque ela está com os dois pés em contato com o chão a todo momento do exercício. Quando tiver só um dos pés no chão, a gente vai falar que é dominante de quadril unilateral. Aqui a gente também tem um exercício de cadeia cinética fechada. É muito importante trabalhar em cadeia cinética fechada, porque no dia a dia o seu aluno não vai trabalhar com cadeia cinética aberta, dificilmente. Então ficar fazendo extensão de quadril com pezinho, 4 apoios, extensão de quadril para glúteo, só vai fazer o músculo crescer. A função a gente não vai atingir nenhuma. Então esse exercício é um exercício de cadeia cinética fechada. Por quê? Porque eu tenho as extremidades, que no caso ali são representadas pelos membros inferiores, as extremidades fixas e o centro do corpo movimentando, parte distal fixa, parte proximal movimentando. E aí a gente tem os músculos, principalmente posteriores de coxa, glúteo máximo, que é o principal extensor de quadril,
e os isquiotibiais, que são os sinergistas do movimento, trabalhando muito para estender o quadril em cadeia cinética fechada, que é o que a gente vai precisar bastante. Mas como na análise, a gente não quer saber os músculos que trabalham, e sim em relação à execução do exercício, não que os músculos não sejam importantes, tá? E sim em relação à execução do exercício, a gente não vai dar muita ênfase nisso. Então, primeiro ponto, padrão de movimento dominante de quadril bilateral e cadeia cinética fechada. Então vamos lá. Aqui no stiff a gente tem dois principais erros que ela não está cometendo nenhum dos dois muito fortemente, assim, não está muito claro o erro, mas está cometendo um pouquinho dos erros, mas eu vou falar deles ainda porque são os dois principais erros que eu vejo muitas pessoas errando. O primeiro e o principal erro é curvar a coluna lombar, retificação da coluna lombar. Toda vez que a gente for fazer qualquer exercício que seja, as curvaturas fisiológicas naturais da coluna devem ser mantidas, ou seja, a mesma curvatura que o seu aluno tem quando ele está de pé, ele tem que ter na posição final do stiff. Então, durante toda a angulação do movimento, as curvaturas fisiológicas naturais da coluna devem ser mantidas. Eu não posso perder a naturalidade da coluna espinhal por completo, seja ela cervical, torácica ou lombar. Mas nesse caso aqui, o primeiro erro é perder a naturalidade da curvatura da lordose lombar. A gente retifica e ela acaba virando uma cifose. Então, prestem atenção no movimento, quando ela chega no finalzinho, perto do cóccix, perto do bumbum dela, dos glúteos ali, uma curvatura bem mínima na lombar, mas existe. Isso a gente chama de ritmo lombo-pélvico. Mas eu não vou entrar nessa questão técnica, só vamos entrar na questão da execução. Então vamos lá. Tá executando aí, não sei se você tá travando, mas ó, lá no final do movimento, peraí que eu vou parar no próximo que fica mais evidente. Ó, agora, prestem atenção na lombar dela, já deve ter parado o vídeo no lugar certo aí. Prestem atenção na coluna lombar dela. Torácica tá ok, cervical mais ou menos, que a gente já vai falar disso também, mas a lombar tá curvando, perdeu a curvatura natural. Não é tanto qual seria a minha abordagem com esse tipo de aluno? Eu diminuiria a amplitude de movimento, porque quando ela chega bem baixo, ela não precisa encostar o pé no chão, a mão no pé ou a mão no chão. Ela vai na amplitude que ela consiga, até o momento que ela não consegue mais manter as curvaturas, é aonde ela vai parar de fazer o movimento. Então, controlar a amplitude de movimento nesse exercício do stiff é de extrema importância. Outra coisa, ela já está com o joelho semiflexionado aqui, mas muitas pessoas passam o stiff com o joelho totalmente estendido. Só que os isquiotibiais, eles são músculos biarticulares, então eles trabalham no quadril e também no joelho. Então se você deixa o joelho estendido e flexiona o quadril, o alongamento dos isquiotibiais vai ser muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso, porque se a pessoa não tem uma flexibilidade boa nos isquiotibiais, ela vai acabar curvando a coluna lombar. Porque como os isquiotibiais estão se alongando demais e não conseguem mais se alongar, quem vai curvar para compensar esse movimento é a coluna lombar, certo? Então, primeiro ponto, trabalhar a flexibilidade dos isquiotibiais e dos posteriores de coxa com todos os alunos que você quer que façam stiff. Exercícios dominantes de quadril, como levantamento terra e stiff, são de extrema importância estarem dentro do programa de treinamento, então eu tenho certeza que você vai colocar eles depois que eu falei isso, então é obrigatório você trabalhar a flexibilidade dos posteriores de coxa com o seu aluno que tem essa falta de flexibilidade. Segundo, semiflexão de joelho. É de extrema importância essa semiflexão porque a gente tira a ênfase dos isquiotibiais no joelho, coloca a ênfase totalmente no quadril e aí ele trabalha melhor para ajudar o glúteo máximo na extensão de quadril. E terceiro, consciência corporal. Às vezes ela nem está sentindo alongar o posterior de coxa, ela só curva a coluna porque ela não tem consciência de manter as curvaturas fisiológicas naturais. E aí a gente tem diversos educativos para passar para o aluno antes de colocar peso, para ele saber qual é a postura do tronco que ele tem que manter durante todo o movimento do exercício. Então, o primeiro e o principal erro que diversas pessoas cometem é curvar a coluna lombar. Abordagens corretivas. Primeira coisa, consciência corporal, você tem que ensinar o seu aluno qual é a postura correta que ele tem que manter, certo? Usando o bastão nas costas, tem a mão nas costas, tem diversas maneiras de fazer isso. Esse vídeo não é exatamente para isso, só para analisar o exercício. Segundo, flexibilidade do posterior de coxa. Se ela não tem flexibilidade, ela não vai conseguir aumentar muito a amplitude. E aí também controlar a amplitude. O aluno ele só vai até o ponto, até o momento que ele consiga manter as curvaturas. A partir disso, se ele descer mais, ele vai perder as curvaturas da coluna. E aí já não é tão benéfico, já não é nada benéfico na verdade. E manda voltar, controla a amplitude de movimento.
E terceiro, eu gosto de utilizar bastante semiflexão de joelho. No caso aqui, ela também está semiflexionando o joelho.